Amém. Chegamos ao final dessa série Viagem Leve, que tem nos levado a pensar, de fato, sobre os fardos, os pesos que nós carregamos na nossa mala, que nos impedem de ter uma viagem leve e tranquila com o Senhor, mesmo em meio aos nossos sofrimentos. Viajar leve não é sinônimo da ausência dos sofrimentos, das dores, das pedras no caminho, mas sim de que a nossa bagagem não precisa ser tão pesada como muitas vezes nós a montamos, a fazemos. Nós vamos encerrar hoje, então, falando sobre um tema muito importante, e assim como falamos sobre a necessidade de deixar o pecado para trás, deixar o passado para trás, deixar a amargura para trás, deixar o medo para trás. Hoje eu quero encerrar essa série falando da nossa necessidade, necessidade mesmo de viver pela fé. O tema da mensagem hoje seria vivendo pela fé, ou viajando pela fé, caminhando pela fé. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler, irmãos, Hebreus capítulo 11, do 1 ao 12, e depois nós vamos dar um pequeno salto ali para Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Então, você pode abrir a sua Bíblia, desbloquear o seu aplicativo, para que a gente possa ler juntos aqui a palavra do Senhor, bastante atenção, reverência, concentração, pois ela é de fato o centro desse momento da pregação, da exposição. A palavra do Senhor fala por si só, então abra o seu coração para a leitura e para a meditação. Hebreus 11, do 1 ao 12, primeiramente, o texto nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, isso que nós tocamos, veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, ou pelo qual, aliás, obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora nós vamos lá para o capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém, amém e amém. Palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque temos acesso a ela e cremos e sabemos que quando nos aproximamos desse texto, nos aproximamos do Senhor, nos aproximamos da tua voz. Então, Senhor, fala conosco, nos ensina, nos instrui na tua palavra e nos ajuda a viver pela fé, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, nós estamos dentro do texto de Hebreus e existe uma discussão tremenda, né, sobre quem escreveu Hebreus. E a gente não consegue ter com clareza, convicção para afirmar quem é de fato o autor de Hebreus. Mas o que a gente consegue analisar é o objetivo desse autor. Hebreus está escrevendo, né, a pessoa que escreveu Hebreus está escrevendo para os hebreus. Olha que novidade que você aprendeu hoje, né? O Hebreus está escrevendo para os hebreus. O hebreu, né, o judeu, o israelita, dentro da tradição não só geográfica, mas religiosa desse povo, ele era um povo que tinha uma série de convicções religiosas. E o autor de Hebreus está aqui tentando, desde o começo do texto, desde o capítulo 1, provar, argumentar que Jesus é maior do que qualquer tipo de símbolo religioso que os hebreus carregavam na sua tradição. Os hebreus tinham na sua espiritualidade Moisés como uma figura extremamente importante, a lei como um símbolo de palavras que eram sagradas e são sagradas, mas o autor de Hebreus está querendo argumentar que Jesus é maior que a lei, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Abraão, Jesus é maior que os profetas. A grande preocupação do autor aqui é argumentar com esse povo altamente enraizado numa fé, nos símbolos religiosos, nas tradições, nos ritos, nos sacrifícios, que Jesus é maior do que tudo isso. Que Jesus é o cumprimento de tudo isso. E que tudo isso era só uma sombra, era só uma maquete daquilo que realmente era a revelação de Deus em Jesus Cristo, que nós celebramos no Natal, a encarnação de Deus na pessoa de Jesus. Sabe, é como se você fosse numa construtora e você tivesse disposto a comprar um apartamento. Sabe quando você vai comprar um apartamento? Eu já comprei vários, né? Só que não. Eu nunca tive essa experiência, mas eu fiquei pensando como deve ser isso, você chegar numa construtora para comprar um apartamento. Você está lá com o dinheiro no bolso, sei lá, 400, 500 mil reais, não sei quanto custa um apartamento hoje em dia. E você está disposto a comprar um apartamento para você, para sua família, você está adquirindo esse bem, realizou esse sonho, juntou esse dinheiro e você vai comprar. Aí chega lá na construtora, você olha para a maquete, né? Não tem aquelas maquetes dos apartamentos? E aí você vê lá aquelas pessoinhas felizes andando na área de lazer, né? Os carrinhos pequenininhos assim, os apartamentinhos, janelinhas, e você fica, nossa, que legal, assim vai ser meu apartamento. Então imagina se você tirasse a sua carteira, fizesse o Pix para essa construtora, no valor de 400 mil reais, e o vendedor te entregasse a maquete, falar, ok, comprou seu apartamento, pode ir embora, com seu apartamento na maquete. Isso não é o apartamento de verdade, não é isso, não é para isso que você guardou o seu dinheiro. Você não guardou o seu dinheiro para ter uma maquete do apartamento, para ter uma demonstração de como vai ser o seu apartamento. Seria idiota da nossa parte adquirir a maquete de um apartamento pelo preço de um apartamento. E pensando na carta aos Hebreus, é mais ou menos isso que Paulo estava dizendo que os hebreus estavam fazendo. Eles estavam se satisfazendo na maquete, na projeção daquilo que seria a revelação de Deus. Eles estavam apegados aos sacrifícios, a Moisés, a Abraão, aos profetas. E aí esse autor, essa pessoa, está argumentando, parem gente, vocês estão olhando para a maquete, vocês estão adorando a maquete, vocês estão desfrutando a maquete, o projeto, porque Jesus é de fato a grande revelação de Deus, e tudo isso apontava para Jesus, a lei, os profetas, os sacrifícios, os rituais,
tudo isso apontava para a verdadeira revelação de Deus. Então, essa é a grande argumentação do texto. E me permita ler mais um pouco do texto aqui, um pouquinho antes do que nós lemos o capítulo 11, capítulo 12, mas eu também quero ler um pouquinho aqui do capítulo 10, do versículo 35 até o 39, que diz assim: portanto, não percam a confiança, em algumas traduções, portanto, não percam a fé de vocês, porque ela tem a recompensa. Então, perceba, o autor está dizendo que a fé em Jesus Cristo, aqui, toda a argumentação dele é isso, que a fé deve ser depositada em Jesus, nos dá a recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, é preciso fé para alcançar a promessa, mas também é preciso perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, recebamos a promessa. Então, a fé, irmãos, e esse é o assunto da nossa conversa hoje, é esse grande avião com duas asas, e a gente já vai exemplificar melhor isso. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Advento. Aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E aí ele começa então, Hebreus 11, falando da natureza da fé, o que é a fé. E essa é a pergunta urgente. Se, para viver uma vida leve e para desfrutar das promessas de Deus, que não é a maquete, não é o projeto, mas é a promessa de Deus em Jesus, precisamos de fé, a grande pergunta é, o que é a fé? O que é a fé? Essa palavra tão pequena, a menor talvez da Bíblia Sagrada, mas tão complexa. O que é a fé? A fé, então, como vimos aqui também no capítulo 10, antes da argumentação do capítulo 11, é esse avião de duas asas, essa perspectiva de duas esferas da nossa vida, que tem a ver com crer em Deus, com acreditar em Deus, com intelectualmente talvez entender a Deus na medida do que é revelado de Deus, mas também fazer a vontade de Deus. É o grande dilema de Tiago, a fé sem obras é morta. Mas, obra sem fé é religiosidade, é legalismo, é a tentativa de alcançar a promessa por meio dos nossos próprios esforços. Então a fé é esse grande avião de duas asas. Se você tem só fé, só essa coisa da crença intelectual, ou de você acreditar que Deus existe, que há algo para além dessa vida, e você não faz nada, você não vive em perseverança de acordo com essa fé, a sua fé, como diz Tiago, é morta, é vazia. Ela não se traduz em experiência de vida, em leveza de vida, vivendo pela fé, fazendo a vontade de Deus. Mas se você só tem obras também, e não tem a sua confiança, a sua crença em Deus, você é um grande religioso. Eu sou um grande religioso se eu só estou tentando alcançar as promessas de Deus por meio daquilo que é possível fazer de acordo com a vontade de Deus. Então, não dá para a gente excluir uma coisa da outra. As coisas estão associadas. A fé sem obras é morta. Nós precisamos crer em Jesus, crer na promessa de que Jesus é maior do que tudo que já foi revelado no Antigo Testamento. Tudo que nós podemos desfrutar desse reino já, mas ainda não completamente, Jesus é muito maior. Nós precisamos crer nisso, que Deus existe, que o que existe não é só o que a gente pode tocar, não é só as coisas materiais, há algo na eternidade, que o texto diz que as coisas que são visíveis foram criadas pelas que são invisíveis. Há muito mais do que isso. Você precisa ter essa fé, mas você também precisa viver de acordo com essa fé. Então, o autor começa a argumentar sobre homens, ou ilustrar, ou demonstrar homens e mulheres que viveram pela fé, para tentar responder o que é a fé. E com base nesse texto eu quero dizer, pelo menos aqui, 6 coisas que a fé é. E a primeira delas, a fé é sacrifício. A fé, além dessa coisa de crer em Deus, de acreditar que Deus existe, que para além do céu, além das nuvens, existe algo que transcende a nossa existência. Além de fazer a vontade de Deus, a fé é sacrifício. E o primeiro exemplo que ele cita é o exemplo de Abel. Abel
ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor. Inclusive, isso gerou um conflito familiar gigantesco, a ponto de custar a própria vida de Abel. Mas Abel não estava preocupado com a sua própria vida. Abel estava preocupado em oferecer a sua vida em sacrifício ao Senhor. Nós não sabemos, nem o texto lá de Gênesis e nem esse texto aqui é claro em dizer do porquê que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Provavelmente você já refletiu sobre isso. Mas por cargas d'água, Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim. Isso está dentro do campo do mistério, da soberania de Deus. Nós não temos respostas para isso. Mas Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor. E aqui o autor de Hebreus está usando isso para exemplificar o que é fé. Fé é sacrifício. Fé é considerar a sua vida desprezável em comparação com a alegria de desfrutar da presença do Senhor. Fé é considerar a sua vida menos importante do que estar na presença do Senhor. Fé é considerar a sua reputação menos importante do que estar na presença do Senhor. Fé é se sacrificar, fé é se doar, fé é ir além do que você pode ir. E nós temos vivido um tempo que é preciso falar sobre isso, é preciso falar sobre renúncia, sacrifício. Porque nós estamos confundindo a fé só com essa coisa de eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Mas fé não é isso, biblicamente. Fé é sacrifício. Fé é entregar uma oferta de sacrifício ao Senhor. E muitas vezes essa oferta é a sua própria vida. E deve ser a sua, a minha, a nossa própria vida, como uma oferta ao Senhor. Fé é sacrifício. Segunda coisa, e aqui eu quero dar um destaque sobre isso, porque isso é muito interessante no texto e na Bíblia Sagrada, na história. A fé é andar perto de Deus. Fé não é só crer que Deus existe, fé não é só fazer a vontade de Deus. Fé é andar perto de Deus. Fé diz respeito a uma dimensão relacional da nossa vida com Deus. E é isso que nos faz viver de forma mais leve. É viver a vida relacional com o Senhor. Não é só crer que Ele existe e que Ele está no seu trono, e que Ele está distante de nós. Não é só fazer o que Ele manda, como se Ele fosse o nosso ditador, dando as regras e mandando com que a gente fizesse as coisas, mas é entender que a fé se dá no ambiente do relacionamento com Deus. E Enoque é um exemplo disso aqui. O texto diz que Enoque andou com Deus. Isso é uma citação de Gênesis, quando diz, Gênesis capítulo 5, que Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Deus adiantou o processo. Enoque tinha tanta fé no Senhor, Enoque queria tanto estar com o Senhor, Enoque acreditava tanto que existia algo para além dessa vida aqui, na eternidade, que Deus falou assim, eu vou trazer esse cara para perto de mim. Ele me ama tanto, ele quer estar tanto perto de mim que eu vou trazer ele para perto. Esse é um mistério também muito interessante na Bíblia Sagrada, né? As poucas experiências em que esse homem, por exemplo, assim como Elias, né, não passou pela morte, foi transladado. E aí eu estava pensando nisso, né, e lembrando do exemplo do Natal, assim, eu acho que Enoque foi uma figura mais ou menos como o meu filho no Natal, assim. Eu lembro quando a gente deu a primeira bicicleta para ele. Ele queria bicicleta, ele sabia, a gente prometeu para ele que daria bicicleta, e aí ele ficou confiante, não, meu pai e minha mãe vão me dar a bicicleta, eu tinha fé nisso. Aí chegou o embrulho da bicicleta, mas o embrulho da bicicleta não dava para discernir assim, se era uma bicicleta mesmo, então ele ficou olhando o embrulho assim, será que é uma bicicleta? Mas ele tinha fé que era uma bicicleta, porque a gente prometeu, era uma promessa que havia sido feita para ele. Ele tinha fé que aquele embrulho estranho que estava diante dele era de fato uma bicicleta. E a gente não se aguentou de ansiedade e falou, abre logo esse negócio para você ver que é a bicicleta, porque ele já estava ansioso para esperar até a hora de abrir os presentes, né? E é mais ou menos isso que Deus fez com Enoque. Enoque está diante da promessa da eternidade que todos nós estamos, e Enoque, ele queria tanto esse lugar, ele queria tanto essa eternidade, e provavelmente a Bíblia não fala muito sobre ele, mas para Deus ter recolhido ele, esse homem, ele não se importava com nada aqui na terra.
Ele só queria desfrutar da presença do Senhor. Ele estava tão ansioso para esse momento que Deus resolveu, falou, cara, vem logo aqui, senão você vai ter um treco no coração. É essa experiência que Enoque viveu. Ele amava tanto estar com o Senhor, ele queria tanto se relacionar com o Senhor, ele queria tanto desfrutar dessa promessa, desse presente que Deus prometeu em toda a Escritura, que Deus falou, cara, vem para perto de mim. Você crê tanto, você ama tanto isso. Então Enoque é uma das figuras assim, mais intrigantes da palavra de Deus. A vida de Enoque é um protesto silencioso contra a maldade da sua geração. Enoque vive, o texto diz, que numa época em que o pecado, a maldade estava avançando de forma absurda. E Enoque, então, é um protesto silencioso, ele não se rendia ao pecado, à maldade desse mundo, ele queria estar perto do Senhor, ele queria andar com o Senhor. Enoque não é lembrado na Bíblia Sagrada pelos seus grandes feitos, mas por sua comunhão com o Senhor. Noé construiu uma arca, Abraão deixou a sua terra e se tornou pai de uma nação. Moisés libertou Israel da escravidão. Elias enfrentou reis, profetas de Baal e realizou milagres. Enoque, ele não tem grandes obras registradas. Seu legado não é uma missão épica, assim daquelas que nos inspiram. Nem é uma conquista militar. Não é uma liderança nacional, não é nenhum milagre. O que temos é apenas isto. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A diferença é que, enquanto os outros heróis que são citados no texto são conhecidos por grandes feitos, Enoque é conhecido por grande intimidade. Então, fé, irmãos, exercer a fé, viver pela fé para que a vida seja mais leve, é andar com Deus. Não é realizar grandes coisas, grandes feitos, milagres, ser reconhecido, ter um ministério, uma vida, um legado. Fé é o desejo de desfrutar da promessa que Deus nos fez de que nós estaríamos plenamente desfrutando da sua presença, ainda hoje. Nós desejamos tantas coisas, irmãos. Nós desejamos ver o nosso negócio dar certo, ver os nossos filhos crescerem. Nós temos essas expectativas, essas esperanças, esses anseios. Mas como tem sido o seu e o meu anseio por viver em intimidade com o Senhor? Em andar com Deus? É isso que é fé. Fé é andar com o Senhor. Fé é sacrifício, mas fé também é andar com o Senhor. Terceira coisa, a fé também é ser instrumento de Deus. E o próximo exemplo é o exemplo de Noé. Noé, divinamente instruído, diz o texto, a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Depois de Adão e Eva, da queda especialmente, Caim e Abel, e a maldade que vai avançando no mundo, e a promessa que Deus fez de que se o povo estivesse com ele, desfrutasse da sua presença, o povo seria um povo salvo, redimido, não acontece, porque o povo começa a desobedecer, o povo começa a escalar a sua maldade. E você conhece a história, Deus decide recomeçar. Deus decide dar um grande reset no seu projeto. E aí ele escolhe Noé como esse homem que obedeceu e acreditou em algo que não se via. O texto diz que chuva não existia naquela época. Nunca havia chovido sobre a face da terra. E aí Deus falou, vai chover. E vai chover tanto que vai inundar tudo e eu só quero salvar você e a sua família. Constrói uma arca, entra com eles dentro da arca, pega as espécies aí dos animais. E Noé acreditou nessa loucura. E Noé acreditou que ia chover. Ele nunca tinha visto chuva. Ele acreditou nisso. Por isso que fé é a certeza das coisas que não se veem. E Noé obedeceu ao Senhor e foi um instrumento do Senhor para a salvação. O texto diz que Deus salvou Noé e a sua família
e recomeçou toda a história da humanidade a partir de Noé, e também condenou aqueles que não acreditavam na promessa do Senhor. Então, Noé foi um instrumento tanto para a salvação quanto para a condenação. Isso é fé, é ser um instrumento na mão do Senhor. É deixar com que a sua vida seja um instrumento de salvação para as pessoas. E às vezes até de condenação para as pessoas. Porque a verdade da salvação, ela só é uma verdade escandalosa e uma boa notícia porque existe o escândalo e a má notícia da perdição para aqueles que não se rendem ao Senhor. Por isso a nossa vida deve ser uma vida de fé, permitindo com que Deus nos use para salvação, mas também para condenação. Você quer ser um instrumento do Senhor? Tem que viver pela fé, obedecer, mesmo que você não veja o que o Senhor está prometendo. Mas Ele quer usar a sua vida e a minha vida em fé. Quarta coisa, fé é obediência. O exemplo de Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Então fé, irmãos, também é ação. Fé é obediência. Fé não está só no campo da religiosidade, da intelectualidade, da experiência mística, do eu acredito. Fé tem a ver com obediência. Abraão foi chamado para abrir mão de todo o seu conforto, de toda a sua parentela, de toda a sua herança. Começar do zero. Tudo que Abraão tinha direito a partir dos seus pais, da sua família, ele perdeu tudo. Em obediência ao Senhor. Para ir para um lugar. E esse lugar, o texto vai dizer lá mais para frente, ainda no capítulo 11, que todos esses heróis, eles não viram a promessa, a não ser de longe. Então Abraão peregrinou sobre aquela terra, e eu fico imaginando, né? Abraão saiu, obedeceu, ele era um peregrino em terra estranha. E ele chegou na terra prometida, mas aquilo ainda era só uma terra estranha, dominada por alguns outros povos. E talvez alguém perguntasse para Abraão, assim, cara, o que você está fazendo aqui? Ele falava, é que eu sou dono desse lugar aqui. Deus me prometeu que eu sou dono, Ele me deu essa terra por herança. Imagina a loucura dessa resposta, dessa fé, dessa confiança que Abraão tinha diante da realidade que nada daquilo era verdade do ponto de vista material, mas porque isso já estava determinado do ponto de vista imaterial, invisível. Deus prometeu isso para ele, e isso aconteceu, ainda que ele não tenha desfrutado dessa promessa pessoalmente. E Abraão também, irmãos, como eu disse, é uma grande maquete da terra prometida, que Deus prometeu a ele, Deus prometeu a sua descendência, mas que não tem a ver com uma geografia, tem a ver com os novos céus e a nova terra. Abraão também certamente tinha essa perspectiva no seu coração, a ponto de obedecer, a ponto de sair, de deixar tudo para trás. Então, fé é obediência. Fé não é só acreditar em Deus, é obedecer a Deus. Ainda que você não veja essa tal terra prometida que Ele te prometeu, ainda que você não veja as consequências disso que Deus está te mandando fazer, mas fé é obedecer, mesmo quando a gente não vê. Quinta coisa, a fé é confiar na promessa de Deus. E aí o exemplo é o exemplo de Sara, mulher de Abraão. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, fé é confiar na promessa de Deus. Sara era idosa, não podia ter filhos, ela em algum momento até duvidou, riu dessa promessa tão absurda que Deus havia feito para ela e para o seu marido. Mas ela confiou. Não porque ela se considerava merecedora, mas porque o texto diz, ela confiava na fidelidade daquele que fez a promessa. E sabe, irmãos, a nossa tendência natural a olhar para esse texto e para a situação de Sara, por exemplo, é olhar para o texto e falar assim, está vendo, Deus responde, Deus atende os desejos do nosso coração, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, se Ele prometeu para mim uma casa nova, eu vou ter a casa nova. Se Ele prometeu para mim um carro novo, eu vou ter o carro novo. Se Ele prometeu... Irmãos, não é sobre isso. A promessa que foi feita a Abraão e a Sara não tem a ver com Abraão e com Sara.
tem a ver com a promessa de Deus feita para Adão, que daquela mulher, Eva, sairia um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que venceria o pecado, que estabeleceria o seu reino. E Deus está comprometido com a sua promessa, e não com os nossos desejos pessoais. Isso é uma grande confusão que a gente faz quando a gente fala de fé. Parece que Deus está comprometido, sabe? Então, se eu tiver fé, as coisas que eu quero, elas vão acontecer, ué. O pastor falou lá que a gente precisa ter fé, mas não é sobre as nossas promessas pessoais. Deus, não estou dizendo que Deus não amava Sara, mas Deus não estava preocupado com os desejos pessoais de Sara. Deus estava preocupado com a sua promessa, a promessa que Ele fez a respeito da salvação de um povo. Então a gente precisa enxergar a fé não como esse mecanismo, às vezes, para alcançar os nossos desejos, os nossos objetivos. A fé que a Bíblia fala é a fé de que existe algo muito maior do que os nossos desejos. Existe algo muito maior do que os nossos projetos pessoais. Os nossos projetos pessoais são maquetes, são projetos. Mas a fé que nós devemos ter e depositar é na promessa de Deus, de salvação, de redenção da humanidade, onde o sofrimento será esgotado, onde a dor não existirá mais, onde nós desfrutaremos da presença plena do Senhor. É fé nisso que a gente precisa depositar. Por isso, quando nós depositamos a nossa fé na promessa mais ampla do Senhor, as coisas nossas, materiais, perdem o valor. Porque nós desejamos, nós construímos, e não há nada de errado em desejar essas coisas, mas nós entendemos que é tudo maquete, é tudo só um projeto, é tudo só uma sombra, é tudo fumaça também, irmãos. Você sabe que aqui na rua, esqueci o nome dessa rua lateral esquerda aqui, Andorinhas, teve um incêndio aqui, né? 2 pontos comerciais aqui do centro da cidade. Perceba como é fumaça as coisas que nós construímos. Hoje você tem um negócio, hoje você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma família, mas tudo isso pode se tornar fumaça. Essas coisas não são eternas. A fé nos ajuda a viajar leve, porque nós não estamos apegados e presos a essas coisas aqui na terra. Porque nós estamos almejando a experiência da eternidade prometida pelo Senhor. E a última coisa, e a mais importante, a fé é sobre Jesus. Hebreus que nós lemos, do versículo 1 ao 2, diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, e por isso nós devemos nos livrar de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, paráfrase minha, materializou tudo o que nós estamos falando aqui. Jesus obedeceu, Jesus confiou na promessa do Senhor, Jesus queria ter intimidade com Deus. Quando Ele estava aqui encarnado entre nós, o seu desejo, a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Senhor. O tempo, a prioridade do seu tempo no relacionamento pessoal com o Pai. Então Jesus, pela fé, materializou tudo isso que nós estamos falando. Obedeceu, confiou. Por isso a fé é sobre Jesus. E se você e eu, nós temos um Jesus apenas como o nosso Salvador e Redentor, você e eu, nós não entendemos o Jesus completo. Ele é sim o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, mas Jesus também é o cumprimento dessa promessa. Jesus não é uma maquete. Jesus é toda a expressão dita na lei, nos profetas, em Moisés, em Noé, em Babel. Todas as histórias bíblicas do Antigo Testamento apontam para a materialização de Jesus. É por isso que nós celebramos o Natal, irmãos. Natal não é mais uma festa de um ciclo de um ano que termina. O Natal é a celebração do autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor, ele gera fé. Jesus produz fé. Jesus
funda fé em nós. E Ele também é o consumador da nossa fé. Ele consuma tudo. Ele conclui tudo. Então a fé é do início ao fim sobre Jesus. A fé é do início ao fim na expectativa, agora, não mais do Jesus menino, numa manjedoura, mas o Jesus glorioso no trono. Nós aguardamos ansiosamente essa revelação agora, do Jesus que sofreu a nossa morte, que nos possibilitou vida a partir da ressurreição, e que foi exaltado, e que está agora à direita de Deus Pai, no seu trono. Então fé é sobre Jesus. Fé não é sobre, mais uma vez, os nossos desejos pessoais e um pensamento positivo de que as coisas vão dar certo porque nós temos fé. Como diz o poeta, né? Andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. Não é essa perspectiva de que a fé é esse mecanismo positivo que vai fazer a minha vida dar certo. É fé na revelação do Cristo, na expectativa de encontrarmos Jesus, glorioso, reinante, diante da realidade do pecado e do mal que será exterminada pela vitória de Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus é o tudo de Deus. Jesus é toda a matéria de Deus para a criação. Jesus é o Senhor. Carlos Bezerra Júnior diz que o maior inimigo da igreja hoje não é o ateísmo, mas é uma versão da fé cristã que crê em Jesus, mas não o segue. Então, a fé também é sobre Jesus porque envolve o seguimento de Jesus. Nós não devemos apenas ter uma versão da fé cristã que crê em Jesus, que tatua Jesus no corpo, que coloca Jesus lá nas redes sociais, mas que não o segue, que não o obedece, que não vive segundo a sua lógica, que não vive segundo o seu reino. Fé é crer em Jesus, é professá-lo publicamente, é confiar nele de todo o coração, mas também é seguir a Jesus, é viver de acordo com os passos de Jesus. A fé é sobre Jesus. Eu quero encerrar essa série afirmando isso, que viver pela fé envolve confiar, obedecer, se relacionar intimamente com Deus, mas a fé especialmente envolve crer no Messias, seguir o Messias, obedecer o Messias, ter Jesus não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor, e se submeter a Ele, e aguardar a promessa que nos foi feita de que Ele virá. Não demorará, Ele virá, e estabelecerá o seu reino por completo. Essa fé, quando nós temos essa fé, é que nós desfrutaremos da promessa que nos foi feita. E a vida então se torna mais leve, porque os sofrimentos e também as alegrias desse mundo perdem o seu valor diante da beleza de Jesus, diante da glória de Jesus, diante da promessa que nós esperamos em Jesus. E quero orar com você nessa noite para que o nosso coração esteja alinhado, conectado com essa realidade, de que Jesus é a nossa maior esperança, de que a vida aqui tem tempestades, tem dias bons, tem dias ruins, mas não é nisso que nós confiamos, não é nisso que nós nos apegamos na revelação de Deus plena em Jesus Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em Ti nós confiamos. Essa vida muitas vezes se torna pesada, porque nós estamos muito apegados a essas coisas do mundo material. Nós temos fé nessas coisas. E isso é idolatria, é quando nós depositamos a fé, algo que deveria ser depositado no Senhor, nas coisas passageiras desse mundo. Que é tudo fumaça. Tudo pode se perder com o tempo, com as tragédias, com os problemas, com os pecados. Então nos ajuda, Senhor, a tirar os nossos olhos e o nosso coração dessas coisas, para que a vida aqui não seja tão pesada como tem sido para muitos de nós. E nos ajuda a colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a viver em obediência ao Senhor. Nos ajuda, assim como Enoque viveu, a termos também um desejo de andar com o Senhor, uma fé que é relacional,
Uma fé que não é só instrumental, tradicional, eclesiológica, mas uma fé que se traduz em relacionamento, em intimidade, Senhor. Nos dê mais amor pela Tua presença. Nos dê mais amor, Senhor, por estarmos diante de Ti, de joelhos dobrados, orando, buscando a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, não apenas acreditar no Senhor, mas nós queremos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Não queremos só fazer a Tua vontade, nós queremos também ter uma vida de intimidade com o Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda a manter os nossos olhos firmes no Senhor. Nos ajuda a esperar essa expectativa da promessa que o Senhor nos fez, de que o Senhor virá, não orará, o Senhor virá com glória, majestade, nos buscará e nos levará para uma realidade eterna, Senhor. Nós almejamos esse dia, nós queremos esse dia, Senhor. Nós oramos assim, encerrando esse tempo de reflexão sobre esse tema de viajar leve. Eu oro para que essa série de mensagens tenha nos desafiado a abandonar o pecado, a abandonar a amargura, a perdoar, a viver, Senhor, de forma mais leve a nossa vida com o Senhor. Cada irmão aqui nessa noite seja mais uma vez impactado pela leveza do Evangelho, Senhor, que nos liberta do jugo do pecado, do jugo que estrangula a nossa alma, para que a gente possa realmente nos sentirmos livres na Tua presença, em nome de Jesus, amém.